Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos responder o seguinte: o Banco Central Brasileiro está vendendo dólares para comprar ouro com a reserva internacional? Vocês devem ter visto a reportagem de um jornalista conhecido, né, principalmente por quem gosta de política ou economia, que é o seu Luiz Nassif. E ele põe na reportagem de que, de fato, o Banco Central Brasileiro abriu mão de 65 bilhões de dólares em reservas, né? 61,3 bilhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano, que é quase 27% das reservas em dólar. Já tem um erro aqui. E aí o Banco Central teria comprado isso em ouro. Já está errado também. Por quê? Porque as reservas internacionais brasileiras são maiores do que ele está falando. Né? As reservas internacionais brasileiras são da ordem de 360 bilhões de dólares. Né? Isso 10% seria 70 bilhões de dólares. Então, não bate os números, né? Isso não é 27%. 10% já seria 35 bilhões, 20% seria 70 bilhões, então 60 milhões seria uns 18%, 60 bilhões seriam uns 18% das reservas. De 18 para 27 é muita coisa. Né? E outra coisa muito importante também é 61 bilhões de dólares não foram comprados em ouro. Não está havendo essa transformação de 20% das reservas internacionais brasileiras para o ouro. Não, isso não existe. Por quê? Porque o ouro não representa 5% das reservas internacionais do Brasil. O dólar são 80%, né, em títulos da dívida pública, alguns 12, 15% em outras moedas, incluso o renminbi, aí também o euro, até tem alguma coisa de ien. E depois você tem metais preciosos como o ouro. Essa narrativa de que o Banco Central brasileiro está se desfazendo de ouro serve para dizer que há um movimento, está se desfazendo de dólar, serve para uma narrativa de que há um movimento internacional de desdolarização. Inclusive, a reportagem do seu Luiz Nassif Banco Central inicia a desdolarização da economia brasileira. Isso é temerário, isso é mentira, isso não bate com os números, isso não bate com os dados. As reservas internacionais são para liquidez sistêmica da balança, não é nem monetária, é comercial. Para que o Brasil consiga fazer comércio com o resto do mundo e para que a moeda brasileira tenha capacidade de compra ou de poder ou de conta com as moedas no fluxo comercial. Comercial aqui serve no sentido amplo, porque eu estou falando de comércio e eu estou incluindo, por exemplo, que investimentos fazem parte do fluxo de comércio, porém, do ponto de vista contábil, o certo é conta corrente. Tudo que entra, tudo que sai do Brasil na conta corrente. O Brasil tem uma reserva de 300. Tem reservas de 380 bi de reais, segundo o Banco Central, agora em janeiro de 2026. Tá? 380 bi de dólares, perdão. É muita coisa. E isso representa mais ou menos 1 ano e meio das necessidades de déficit da balança comercial brasileira, da balança, da conta corrente brasileira. Se tudo que o Brasil importa, requisita de serviço internacional, de remessa de lucro, esse tipo de coisa, se tudo isso tiver o pior quadro possível e as exportações brasileiras, o lucro que entra no Brasil de operações internacionais, remessa estrangeira, se tudo isso chegar ao mínimo, ou seja, tudo que o Brasil recebe chegar ao mínimo e tudo que o Brasil tem que pagar chegar ao máximo, as reservas internacionais brasileiras ainda aguentam 1 ano e meio. Quando o FMI recomenda 6 meses. Porque se o câmbio é flutuante, a balança comercial nunca vai zerar. Porque a balança comercial não, desculpa. As reservas internacionais nunca vão zerar. Porque a falta de dólares ou de conversíveis vai fazer com que a moeda nacional se deprecie tanto que você vai precisar de uma quantidade homérica de moeda nacional para poder comprar moeda estrangeira. E assim você vai equilibrar as reservas internacionais. Você vai equilibrar com as reservas internacionais. Muito bem. O Brasil tem uma situação de reservas, uma situação externa muito boa, muito boa. E o Brasil até tem excesso de reservas. A maior parte dessas reservas está em dólar. Por que está em dólar? Porque o Brasil é
submetido à ordem do império e o império obriga. Não, porque o FMI recomenda que os títulos, que as reservas internacionais estejam em títulos AAA, né, e estejam em liquidez imediata e estejam na moeda mais negociada pelo país de forma estrangeira. Qual país tem tudo isso? Os títulos da dívida pública dos Estados Unidos para o Brasil. E ele paga juros. Veja, as reservas internacionais não precisam, não é para dar lucro para o Banco Central. As reservas internacionais não são para superávit financeiro. As reservas internacionais são para a reserva. As reservas internacionais não podem pagar título da dívida, não podem pagar dívida pública brasileira. As reservas internacionais não podem ser utilizadas para quitar despesa corrente. Reserva internacional é para reserva cambial. É para manter obrigações de pagamento. É para que o capital estrangeiro que entre no Brasil, caso ele queira sair, existam reservas. Exista alguém que devolva esse dinheiro, esse capital. E a maior parte fica nos Estados Unidos. As reservas internacionais brasileiras são muito grandes. Isso é ruim, porque isso dá custo de carregamento. Por que as reservas internacionais brasileiras são tão grandes? Porque o Banco Central brasileiro faz esterilização. Quando você acumula um pouco de superávites comerciais ou qualquer outro... O Brasil não tem superávit na conta corrente. O Brasil tem superávit comercial. Você, em vez de você deixar esse dinheiro depreciar o dólar e apreciar o real, o Banco Central vai lá, retira esse dinheiro de circulação, né, esteriliza mesmo, como se fosse limpando esse excesso de capital, de divisas, e isso vai depreciar o real e apreciar o dólar, porque o Banco Central quer isso, quer que isso ocorra. E você leva isso para as reservas. Só que isso você tem um custo fiscal no Brasil para que isso ocorra. Isso é o custo de carregamento. Ocorre que, nos últimos 5 anos, desde que, nos últimos 3, 4 anos, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, esse tipo de tragédia, e houve o confisco dos ativos russos na Europa e nos Estados Unidos, de reservas internacionais russas na Europa e nos Estados Unidos, o mundo começou a ver países como Arábia Saudita, China, Índia, começaram a ver esses países a comprarem, os bancos centrais desses países a comprarem ouro. A compra de ouro para quê? Para que as reservas internacionais dos bancos centrais destes países não dependessem tanto do dólar em bonds, que é o título da dívida pública americana. E começaram a se desfazer de alguns bonds para a compra de ouro. A Índia e a China fazem isso na casa de 20%. Eles querem manter as reservas internacionais em 20% em ouro, que é muita coisa, mas o problema é o seguinte, não existe tanto ouro no mundo assim. E isso vai ter que apreciar o preço do ouro, esse problema. A Rússia fez isso desde a invasão da Crimeia em 2014. A Rússia começou a comprar mais ouro e guardar o ouro na Rússia. O Brasil está diversificando a sua posição de reservas internacionais. Por quê? Por que o Brasil está diversificando sua posição de reservas internacionais? Porque o mundo está diversificando a sua posição de reservas internacionais. E o que isso significa? Que, como banqueiro central, ou seja, não é nem o Galípolo que decide isso, né? Mas os diretores dos departamentos ali de reservas que precisam ver isso, existem tendências, existem relatórios e existem práticas e boas maneiras que o próprio FMI recomenda. E com a diminuição do dólar no balanço em média ponderada dos outros países de economia relevante, é de bom tom que o seu país também acompanhe o aumento de reservas naquele ativo. Porque quando a China, a Índia, a Arábia Saudita e outros países começam a acumular ouro, a moeda destes países começa a ter uma conversão um pouco distinta para com o dólar diretamente. Então você está fazendo realmente o que Keynes sempre quis, que é a cesta de moedas. E se expondo ao ouro também. Só que tem um problema. Isso não significa a desdolarização. Por quê? A reportagem do seu Nassif, no mínimo, mal feita, ele diz o seguinte, que o Brasil vendeu entre outubro de 2024 e outubro de 2025, o Brasil vendeu 61,3 bilhões em título da dívida pública norte-americana, equivalente a 27% das reservas em dólar. Mentira, isso não é 27%, isso é menos de 20% das reservas em dólar. Era a maior redução percentual do mundo, supera a Índia e a China. A Índia foi 21%, a China menos 10%. Só que as reservas, a posição da China em reservas de dívida pública americana é 4, 5 vezes as reservas brasileiras.
em títulos da dívida pública. Então 10% daquilo ali é muito mais do que 50% do Brasil. Não se preocupa. E que o Brasil e a Índia teriam vendido no momento em que você tinha um deságio dos títulos da dívida pública americana. Isso é irrelevante. Isso não significa que o Brasil queira fugir da dívida pública americana a todo custo, esse tipo de coisa. Não, isso não significa nada, porque o dólar é a precificação da balança, da conta corrente, e ele sendo a precificação da conta corrente, as reservas têm que ser calculadas em torno do fluxo da conta corrente. Então, qualquer transformação de dólares para ouro é porque existe um excesso, ou eu não preciso deixar tudo isso em dólar, eu posso deixar em outros ativos cuja precificação para o dólar não é a preço à vista, né? A preço real, esqueci o nome, ele não é precificado pelo valor de hoje, pelo preço reajustado, mas sim por um mercâncio, ele é reajustado pela cotação em bolsa. Como o Brasil tem muita reserva internacional, o Brasil pode se dar ao luxo de transformar boa parte da sua reserva internacional em ouro. Só que tem um problema que seu Nassif não disse. Isso não é um movimento de abandono do sistema internacional de mediação de pagamentos. Isso não é de maneira alguma um movimento de abandono do dólar por parte do Brasil. Porque primeiro, esse ouro representa, tem aqui o site do Banco Central com as reservas internacionais, esse ouro representa menos de 2,6% a 4% do total das reservas internacionais em valor monetário. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E se você colocar até o aumento de hoje para 5.100 dólares a onça, nós estamos falando de 6,6% das reservas. Seriam mais ou menos 24 bilhões de dólares sobre 380 bilhões de dólares. Isso não é praticamente nada mediante o valor das reservas. Ah, mas se o ouro aprecia muito. Se o ouro apreciar muito, você não vai ter um resultado nem financeiro, nem você vai ter um resultado contábil. Por quê? Porque você não vai fazer esse lucro. O Banco Central, quando ele adota práticas de diversificação de reservas, é reserva, não é investimento. O Banco Central está guardando liquidez. Foram adquiridos 42,8 toneladas entre setembro de 2025 até agora. Né? Um aumento de 33% do volume físico. Sim. Por quê? Porque isso representa a tendência mundial de aumento de exposição em ouro. Justamente para que o Banco Central brasileiro esteja posicionado em grau de reservas, em que a cesta de reserva, em que o inventário de reservas do Estado brasileiro internacionalmente, como o Banco Central, seja compatível com o que é praticado pelos outros países. Isso não representa um abandono do dólar de maneira alguma. Até porque o Brasil não tem dólar em caixa, ele tem título da dívida pública americana, que é um ativo, que é um passivo no final. Passivo dos Estados Unidos. E o ouro é uma mercadoria, porém, tem uma coisa importante. Este ouro está depositado, eu não consegui os dados, mas provavelmente esse ouro está depositado, esse ouro que o Brasil comprou, está depositado no Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra é o Banco Central do Reino Unido, United Kingdom. Portanto, esse negócio de que isso representa soberania monetária ao Brasil, sim, porque os contratos são respeitados na Inglaterra. Porém, existe um problema. O Brasil não está trazendo este ouro para o Brasil e deixando num cofre em Brasília ou em qualquer outro lugar, dentro do território nacional. Não, ele está depositado no Banco da Inglaterra. Ou seja, veja que o Brasil não adotou a tese de que alguns entusiastas dos BRICS dizem que é necessário ter soberania total sobre a posse do ouro. Porque a Rússia, de fato, e a China, de fato, pegam esse ouro e levam aos seus territórios soberanos. O Brasil deixa depositado no Banco da Inglaterra. Ou algum outro banco com custódia, né, com certificação do Banco da Inglaterra. Eu não sei se vocês lembram o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela, na época que era o Guaidó, se eu não me engano, ele foi. A comunidade internacional falou que ele foi presidente e o Maduro disse que não, esse tipo de coisa. E a oposição venezuelana no exílio entrou com uma ação lá na Inglaterra para obrigar um banco, sob jurisdição do Banco da Inglaterra, a não dar esse ouro para o governo da Venezuela, e sim
a jurisdição sobre o governo montado no exílio reconhecido por não sei quantos países. Eu não sei que pé acabou isso aí, mas de fato você pode ter disputas nesse país, porque quem manda sobre essas reservas é o Brasil, mas o Brasil como se fosse uma pessoa com dinheiro depositado no banco. Mas o banco respeita as leis do país onde ele está. E veja, isso não é problema algum. Isso não é problema algum. Não é problema algum isso acontecer. Porém, esse negócio de que o Brasil está tirando bondes dos Estados Unidos por uma crise mundial, é falta de confiança no sistema internacional, tá, e deixando o banco na Inglaterra. O que acontece em Washington acontece em Londres, gente. O que acontece em Londres acontece em Washington. Então, muito cuidado com esse negócio. O Brasil está comprando não sei quantas toneladas de ouro, isso é muito dinheiro, o Brasil vendeu 61 bilhões de dólares, vendeu para comprar outras coisas, incluso algumas ouro. O ouro vai subir de reserva? Vai. Provavelmente o ouro vai chegar a 20, 30% das reservas. Por quê? Porque as reservas brasileiras são muito grandes. Não há necessidade. E eu acho totalmente prudente o Banco Central brasileiro deixar um pouco mais que a necessidade regulamentada pelo FMI, que são equivalente a 6 meses de déficit, e o que passar de 6 meses, ou o que passar de 8 meses, aplicar em ativos para diversificação da reserva, ou poderia-se. É que nós tivemos uma experiência muito ruim no passado, que foi o Fundo Soberano Brasileiro, mas poderia sim fazer um Fundo Soberano Brasileiro para aplicação em investimentos de infraestrutura no Brasil, mas com um board muito bem escolhido. Então é melhor deixar quieto. Mas o certo é, quando as reservas são muito grandes, você faz um board, você constrói um dos melhores fundos de investimento para você utilizar na produção, porque é capital parado. Mas também 300 bilhões de dólares, você precisa deixar parado 150 bilhões de dólares. Você pegar 150 bilhões de dólares do Fundo Soberano, não vai resolver o problema da dívida, não vai resolver o problema do investimento brasileiro. E onde isso vai ser direcionado, até melhor deixar do jeito que está. É melhor investir em ouro, porque pelo menos você tem estabilidade da moeda. Você tem estabilidade da moeda, os setores privados podem trabalhar. Né? Mas nem isso acontece no Brasil. O Brasil desafia até a lei da gravidade, às vezes. Então, o que eu queria dizer nesse vídeo é o seguinte: não, o Brasil não está apostando na desdolarização. O Brasil, ou pelo menos a parte burocrática do sistema monetário e cambial brasileiro, não está apostando na desdolarização. O empresariado brasileiro não está apostando na desdolarização. Porém, justamente pela mudança de comportamento dos outros bancos centrais, o Brasil precisa sim fazer o remanejamento da sua opção de reservas. E veja, quando eu disse que desde o confisco das poupanças, né, das poupanças não, dos investimentos e reservas russos em outros países, isso começou a acontecer, eu não estou dizendo que há uma causa inequívoca. Eu estou dizendo que, se você olhar o período de tempo, isso ocorre. Se isso ocorre por conta do confisco, eu não sei. Se isso ocorre por outras razões, eu não sei. Eu sei que há sim uma narrativa em países, principalmente do Golfo Pérsico e da Península Arábica, Golfo Pérsico, evidentemente, e alguns países do Sudeste Asiático, de que é necessário que se mantenha reservas no sistema, fora do sistema Londres-Nova York. Só que isso tem um problema ainda mais. O Brasil não está se fazendo dessa forma. O Brasil está diretamente colocando ativos, sim, no sistema internacional, totalmente regulado e desejado pelo FMI. E é bom que o Brasil assim seja. É bom que o Brasil tenha reservas nacionais e tenha contas externas. Seria bom se o Brasil fizesse isso para atrair o capital estrangeiro, nem que seja via empréstimo de dívida externa, para atrair no Brasil. Mas enfim, isso é muito importante de entender isso. Não há um movimento de desdolarização, não há um movimento de fim das reservas em dólar. Tá? O capital estrangeiro que está vindo para o Brasil e fazendo o dólar baixar é por capital estrangeiro, é por aporte de capital. Não é porque as pessoas não querem mais dólar, é por oferta e demanda de dólar. Esses dólares, mais aqui para frente, eles serão esterilizados, e aí esterilizados pode ser que o dólar suba de novo, mas isso vai compor as reservas, e as reservas podem comprar em ouro, e aí o aumento das reservas em ouro pode flexibilizar a queda de outras e outras travas de quantidade de reserva que você tem que deixar em dinheiro vivo, né, ou quase dinheiro, que é o bonde. Tá? Então, pessoal, essas coisas de conta corrente, balanço comercial, balanço de pagamentos, conta de serviços, isso é muito complicado. Tá? O Brasil não precisaria ter as reservas que tem, não é bom ter essa quantidade de reservas, só que é necessário. E essa parte, como o Brasil só precisa ter uma parte disso em reservas, é bom que se diversifique em ouro, é bom que se diversificasse, inclusive, no fundo de investimento soberano, porém, não é bom pelo capital humano que nós temos de política brasileira. Nós fazemos isso porque a última vez que foi feito, se comprou dívida pública da Venezuela. Então,
não caiam nessa narrativa de que o Banco Central brasileiro está apostando na desdolarização, que não está. Não está. Tá certo, pessoal? Inclusive, o Boletim Focus, que vocês detestam, aposta que o dólar vai subir entre 2026 e 2027. Não vai ficar no estado que está hoje. O Boletim Focus, se não me engano, tá para o dólar 5,40. 5,40 ou 5,30, né? Mas agora ele está um pouco abaixo disso. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Eu não pedi, mas eu peço agora. Curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membros. Dê uma olhada no nosso curso Economia para Finanças. Eu postei uma aula nova lá em ouro, sobre ouro e sobre prata. É uma aula bônus, né? Quem comprou e já tinha o curso vai ter acesso agora, tá certo? E quem não comprou ainda é o mesmo preço. O link tá aí na descrição. Tá certo, pessoal? Bem, por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.